Que a recessão vem se aprofundando, a gente já tem sentido isso no dia a dia, pela condição financeira de cada um, pelos dados do desemprego, pelos dados setoriais, mas agora é oficial. O Brasil já não tem mais nada de recessão técnica, é recessão para valer, a pior dos últimos 25 anos. Foi o que demonstrou o dado oficial divulgado hoje pelo IBGE. A economia brasileira recuou 1,7% no terceiro trimestre em relação ao segundo, 4,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e no ano acumula uma queda de 3,2%. Neste último trimestre, anunciado pelo IBGE, todos os setores de atividade apresentaram recuo: agropecuária, indústria, serviços, comércio, consumo das famílias. Só houve uma pequena elevação no consumo do governo, mas é um ajuste técnico mesmo. E no caso de investimentos, todos os dados mostram uma desaceleração muito forte, a chamada formação bruta de capital fixo. Isso vem despencando desde o começo do ano, primeiro porque o governo perdeu capacidade de investimento com o imenso rombo das finanças públicas, uma coisa que já começou a se formar no ano passado e talvez até no ano anterior. O governo, com aquela tentativa de estimular a atividade econômica via consumo, via programas sociais, foi gastando, tinha até o componente eleitoral, uma tentativa de agradar a população em geral, e aí perdeu toda a capacidade de investimento. Aí a Operação Lava Jato travou as empreiteiras, as principais empreiteiras do país, a Petrobras. Isso representou uma perda imensa em ritmo de investimentos aqui no Brasil e teve a piora da atividade em geral, pegando os vários setores, além do componente da perda de confiança. A confiança caiu nos vários setores. Quem não confia nas perspectivas de retomada de atividade acaba investindo menos na própria atividade, no próprio negócio. E isso cria uma perspectiva muito ruim para o país. Primeiro, porque nós já descemos muito fundo neste ano. A crise se agravou muito. Esses dados todos que eu citei em relação ao PIB, a queda do terceiro trimestre em comparação com o anterior, com o do mesmo ano do ano passado, tudo isso veio pior do que as expectativas. Então a gente deve ter uma piora também das projeções quanto ao tamanho da recessão em 2016. E aí fica a grande pergunta: como é que nós vamos sair dessa enrascada? Os caminhos são poucos atualmente nessas condições da economia. Começa pelos investimentos em infraestrutura, que depende de uma aceleração das concessões do governo, o governo passando para a iniciativa privada, vários projetos da área de transportes, por exemplo, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos. Isso tem que acontecer em algum momento. O governo vive lançando programas, estimulando, falando disso, mas na prática a gente tem muito pouca coisa. Então o governo pode sim agir com mais firmeza nesse sentido para garantir resultados. Isso pode melhorar emprego setorialmente, pode garantir mais investimentos, pode garantir uma perspectiva de redução de custo para as empresas, uma melhoria do sistema de transporte de modo geral, da área de energia. E depois tem a grande aposta, que é o dólar mais alto, favorecendo um pouco a competitividade da indústria brasileira, estimulando as exportações, garantindo por aí uma atividade maior para o setor industrial. A agropecuária também pode ser favorecida, e aí você tem os outros desdobramentos para a economia, mas tudo muito lento. 2016 deve ser um ano de recessão e vale lembrar, essas projeções todas dependem muito do que vai acontecer no campo político. A política brasileira pode travar ainda mais a atividade econômica, ou nós podemos ter alguma mudança mais radical, um processo de impeachment, por exemplo, reeleição. O campo está totalmente aberto nesse sentido, e aí pode mudar tudo em termos de expectativas quanto ao que pode acontecer com a economia brasileira. Agora, o que não dá é para a gente continuar nessa paradeira, esperando que alguma coisa aconteça, alguma coisa que não acontece, a economia vai só vivendo uma crise cada vez mais profunda. Tomara que 2016 não repita 2015.